dia, graças a Deus, Senhor Jesus. Para não ficar nas minhas palavras, o vídeo ia ficar muito grande, então resolvi fazer dois. Deixa a palavra do Senhor nessa manhã, que se conta lá em Mateus capítulo 5, assim o Senhor ele me revelou. Capítulo 5, eu vou começar do 38, versículo 38, para poder entender um pouco mais sobre o que Deus ele quer falar nessa manhã comigo e com você. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 5, do versículo 38, que vai dizer: ensino a respeito da vingança. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhe digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar uma milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas ao que quer lhe pedir emprestado. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes, porque Deus ele me deu essa mensagem, essa passagem nessa manhã, assim eu entendo que quem está me ajudando nessa caminhada, por algum erro de alguns líderes espirituais, eu aprendi com os erros deles, assim Deus permite para que eu não faça igual, e também porque missionária, para eu entender que a vingança vem da parte dele, porque a palavra diz, ensino a respeito da vingança, a vingança vem do Senhor. Então Deus quer o quê? Que deixe na mão dele. Deus ele quer que eu deixe na mão dele, que se vierem fazer o mal para mim, eu não retribua do mesmo jeito. Eu entendo que Deus está falando comigo hoje, é Ele que me ensina, o meu pastor é o Senhor Jesus, aquele que não me aponta, né? Aquele que não me condena, aquele que me ensina com respeito, me respeitando, meus limites, entendeu? Então nessa manhã ele está falando para a minha vida e para a tua vida, deixe tudo na minha mão. Se eles tirarem sua túnica, dê a capa, né? Se eles estão querendo te abrir um processo, deixe ele abrir processo, porque tudo está nas minhas mãos. Hoje o Senhor está falando, deixe tudo nas minhas mãos. E assim eu vou deixar na mão do Senhor mais uma vez, porque a gente costuma querer fazer com a força do nosso braço. Às vezes as afrontas são muito grandes, as ousadias são demais. E o pior é quando a gente sabe que está vindo da parte de liderança, pessoas sendo coniventes. E aí a carne fala mais alto, mesmo porque Deus tem um mistério comigo na justiça, né? Em relação à magistragem, essas coisas. Então a carne ela vai gritar porque é o chamado. Não só na política, mas na área dos magistrados. Então, por si, o chamado ele vai estar gritando. Isso, mas tudo tem limite. Tudo tem começo, meio e fim. Mesmo porque Deus, ele é o princípio, ele é o meio e ele é o fim. Então, Deus, ele está dando oportunidades. Né? Já estou falando de guerras, que ele permite e põe fim às guerras. E tem pessoas que não querem pôr fim na guerra. Elas querem continuar. Mas é com ela e com quem? Com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando no versículo 63, vai dizer: vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo? Eu, porém, lhe digo, ame os seus inimigos e orem pelos que perseguem a vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus, porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa tem? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo, portanto sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês, que está no céu. Mais uma vez, Deus está pedindo que a gente venha ser imagem e semelhança dele, né? A gente não venha odiar os nossos inimigos, a gente venha amar, né? Se a gente não amar, a gente não vai para o céu. Então, Deus está me ensinando e te ensinando hoje Jesus, né? Para ser semelhante a Ele. Amar o próximo, amar o próximo, orar por ele, por mais que ele faça o mal para a gente, queira o mal, por mais que ele nos, né, faça injustiça, a gente tem que amar se a gente quiser ir para o céu. Viu como Deus ele é? Viu como Jesus ele é educado? O Espírito Santo ele não invade. Jesus ele pede licença para entrar. Não invade a privacidade das pessoas. Não desrespeita. Até para a gente exortar, tem que exortar com respeito. Porque quem quer respeito dá. É isso?
Então é isso, Jesus está falando nessa manhã. Deixe na minha mão. Os seus inimigos não são seus inimigos, são meus inimigos. A vingança pertence a mim. Ore por ele. Não faça o que eles fazem. Não retribua pela mesma moeda. Olho por olho, dente por dente. Deixe tudo na minha mão, que eu sou dono da vingança. Que recompensa tem, que garladão tem, se a gente fazer a mesma coisa que eles. Estaremos sendo semelhante a eles. Né? Que não venhamos ser semelhante aos ímpios, aos iníquos, né? Aos malignos, aos filhos de Belial. Que venhamos ser imagem e semelhança do Senhor Jesus. Deixa essa mensagem de hoje em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe nosso dia. Em nome de Jesus. Bom dia e ótima tarde.